Vamos falar então hoje sobre inteligência artificial, um assunto super em alta e que já é inevitável. Ela já chegou, já está se estabelecendo e nos próximos, sei lá, anos, décadas aí que estão chegando, aqueles que não se adaptarem e conseguirem usar a inteligência artificial a seu favor não vão sobreviver. Mas existe um truque para tudo isso, um truque para sobreviver, para a gente conseguir sobreviver à era da inteligência artificial, que é ler livros antigos. Então, sobre isso eu quero falar um pouco nesse vídeo. Uh, eu não estou aqui para discutir se o que eu gosto de inteligência artificial, se eu não gosto, óbvio. E eu acho que a gente vê essa forma ela até um pouco redutiva, porque é óbvio, é claro que existem muitos benefícios em usar a inteligência artificial. Cara, ela facilitou a minha vida em muitas e muitas e muitas coisas que se tornaram muito mais fáceis de fazer, graças a ela, né? Escrever currículo, um, né, pensar em ideia de vídeo, criar título de vídeo, organizar o meu dia, planejar viagem. Cara, ela trouxe muitas facilidades. E óbvio que existem muitos problemas associados, muitos problemas morais, muitos problemas filosóficos associados à inteligência artificial, mas não é isso que eu quero discutir no vídeo de hoje, não é isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como ler livros antigos vai te dar uma vantagem sobre outras pessoas, mesmo com a inteligência artificial. Então, não estou falando de você se afastar, se tornar um eremita da montanha que vai, porra, se esconder nos Alpes suíços e nunca mais se comunicar com pessoas e se recusar a usar qualquer tipo de tecnologia mais avançada do que aquele celular que você abre, assim, um flip phone. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou te falando é que você, aliado com a inteligência artificial e aliado com o conhecimento que você adquire lendo livros antigos, vai se tornar imparável na sociedade atual, porque isso vai aumentar muito a produtividade, aumentar muito a quantidade que você consegue produzir e a qualidade que você consegue produzir por um volume grande de coisas, né? Então, ela quebra, ela de uma certa forma, ela quebra aquele paradigma do ou você faz qualidade ou você faz quantidade, ela quebra um pouco nesse paradigma, porque com as ferramentas certas, com o know-how certo, com os prompts certos, você consegue fazer quantidade e qualidade. O problema é que você precisa entender o que é qualidade. E se você não tem esse conhecimento da nossa tradição, se você não tem um conhecimento que nos foi deixado pelas outras gerações, você vai falhar em identificar o que é essa qualidade que você consegue potencializar com a inteligência artificial. Então existe essa seguinte questão, né? Esses modelos, ChatGPT, eu tô falando no geral, né? E geralmente eu tô falando para ser mais específico, caso alguém queira, porra, encher o meu saco, eu tô falando sobre esses modelos, né, o que eles chamam de LLM, Language Learning Machine, foda-se. O ChatGPT da vida que você escreve um comando, né, que você escreve para ele o que você quer que ele te faça e ele faz para você. Né? Então o Cloud, tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem aquele DeepSeek chinês que acabou de sair agora. É sobre isso que eu estou falando. E essas ferramentas, essas inteligências artificiais, elas são tão boas quanto o usuário que está usando. Esse é o grande catch do negócio, esse é o grande detalhe dessa toda situação da inteligência artificial. Ela é tão boa quanto o usuário. Então, se você não sabe direcionar e comunicar o que você precisa para ela de forma correta, eficiente e útil e eficaz, se você não tem o entendimento básico, fundamental das coisas que você está perguntando, é muito fácil, é muito simples para que você tenha uma má experiência com ela. Tu já deve ter perguntado alguma coisa, eu tenho umas histórias para contar. Tu já deve ter perguntado alguma coisa pro ChatGPT. E a resposta dele foi tão insana que você não conseguiu nem pôr, não conseguiu usar isso aqui para nada, porque ele viajou pesado. A inteligência artificial ela viaja muito pesado quando você não conseguiu comunicar direitinho, comunicar claramente, comunicar precisamente o que você precisa. E como você quer que ele te entregue essa informação. Porque esse é um negócio, você não vai simplesmente falar, eu quero que você me explique tal coisa. Você pode direcionar a forma com que ela vai te passar essa informação, seja um passo a passo, seja analogias, seja com listas. Você pode definir aquilo. Você define a entrega que ela vai te fazer, você define os parâmetros que ela vai usar, mas se você não sabe usar essa ferramenta, é tipo um Google tunado, assim, um Google com esteroide. Tu vai conseguir uma informação ou outra, tão enviesada quanto as informações que você encontra nas recomendações do Google,
e não vai mudar muito sua vida. Talvez você economize um pouquinho de tempo. E eu tive uma experiência interessante com a inteligência artificial. Eu tive umas duas experiências que eu quero comentar aqui com vocês que vão ilustrar muito bem esse ponto que eu estou fazendo, de você ser a baliza, você ser o ponto em comum que existe na comunicação e no trabalho que é produzido pela inteligência artificial. O primeiro ponto é uma experiência que eu quero contar, uma experiência negativa que eu tive, uma experiência ruim que eu tive, né? E ela, não é que ela foi ruim, mas ela poderia ter sido muito ruim se eu não tivesse o conhecimento, um pouco do conhecimento prévio, e se eu não tivesse muito esperto no que ela estava me falando. Então, uma vez, né, um belo dia, eu tava pensando nesse vídeo sobre, não sei se você viu esse vídeo, mas é um vídeo que eu faço sobre por que a escola foi feita para te deixar burro. E eu faço esse vídeo e e para fazer esse conteúdo, eu queria ter eu queria um panorama, eu queria refrescar um panorama, assim, sobre como que era a educação antes da Revolução Industrial, antes do sistema de educação pública que a gente tem hoje. Mais especificamente no Brasil. Então eu fui lá e perguntei, como que era a educação no Brasil antes do sistema de ensino público, né, antes do século XVIII. Eu estou falando então de período colonial imperial, né? Como que era? E ele me deu uma resposta. Ele me deu uma resposta passando pelas épocas históricas da educação brasileira. E muito interessante que no começo ele fala assim, na época colonial, ele fala assim que a educação jesuíta ela era elitista, e ela, como que é? Ele fala alguma coisa do tipo, ela não ensinava pensamento crítico, e sim só memorização de dogmas e memorização de conteúdos, e ela era de acesso para os poucos. Aí eu falei assim, eu sabia que tinha alguma coisa meio... Eu senti alguma coisa meio errada nessa resposta, tá? Por que essa resposta é tão negativa quando você fala de uma educação de uma época mais antiga e uma educação e um discurso tão positivo com a educação mais moderna, né, pós-revolução industrial? E aquilo me incomodou um pouquinho, então eu perguntei para ela o seguinte: cara, você pode desenvolver mais na educação colonial? Desenvolve um pouco mais nessa época. E aí ele vira e ele fala assim, não, porque ele estudava aquilo, estudava isso, ele, né, ensinava latim e para os índios e catequizava os índios. Aí eu falei, opa, peraí. Então, primeiro você me fala que ela era elitista, dogmática e não encorajava o pensamento crítico. Agora você me fala que ela ensinava latim para os índios e português. Ela ensinava lógica, geometria, matemática, literatura. Então, os índios não eram exatamente elite, né? Os indígenas não eram exatamente a elite colonial. E, sei lá, se você quer doutrinar uma pessoa e só fazer com que ela memorize e repita meia dúzia de coisas, você não ensina para ela lógica e latim e matemática e literatura. Você não ensina essas coisas, você ensina só. É isso e acabou, entendeu? Você não dá para ela ferramenta de pensamento crítico e ao mesmo tempo você me fala que não tinha pensamento crítico. Então isso me pegou e aí eu pontuei isso pro ChatGPT. E ele admite, ele fala assim, puta, talvez eu estava sendo um pouco enviesado na minha resposta. Caralho, que é isso? Que loucura! Se eu não soubesse disso, eu teria simplesmente engolido aquela informação de primeira. Se eu não tivesse um certo contexto de como era a educação clássica, eu teria engolido aquela resposta e seguido com a minha vida. Mas eu estava prestando atenção, eu li os livros antigos, então eu consegui ver que tinha alguma coisa errada ali e pontuar um erro de lógica, uma falha de narrativa que o ChatGPT estava me passando. E ao mesmo tempo, há muito pouco tempo atrás, eu estou lendo um livro chamado O Estrangeiro, do Albert Camus, Albert Camus, né? Ele é um francês do século XX. Ele escreve sobre um negócio chamado de absurdismo, uma corrente filosófica chamada de absurdismo, que decorre do existencialismo. Ou seja, é uma ideia de que não existe significado inerente no universo, nada faz sentido, o mundo é indiferente, o universo é indiferente, e nós, é isso que o existencialismo fala, nós somos responsáveis por criar significado. Só que aí o Camus ele chega no absurdismo e ele fala que não, na verdade, a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar o absurdo da existência, que nós somos criaturas que buscam significado em um mundo que não entrega nenhum significado de volta.
E assim que eu ouvi essa teoria, né, porque eu tô lendo sobre, eu pedi um pouco do resumo do autor porque eu tô lendo o livro dele, O Estrangeiro, um dos grandes livros deles, O Estrangeiro, e aí eu peço pro ChatGPT, porque eu queria ter um pouco mais de contexto histórico e contexto filosófico do autor. Então eu peço para ele. E ele me dá essa resposta, ele me explica o que é muito bem, ele me explica certinho, é isso, o resumo é isso aqui, ele explica isso. Aí eu falo assim, pô, interessante, e eu começo a conversar com ele sobre o que eu vejo de inconsistências nesse modelo filosófico. Eu falei, interessante que ele fala que não existe significado no universo. Ele tá negando a metafísica, ou seja, ele tá negando o sentido inerente das coisas. Nada tem sentido. Quem coloca sentido nas coisas é a gente. A religião, então, ciência, a espiritualidade são formas de você colocar sentido externo numa coisa que em si não tem sentido. Então, é uma negação da metafísica. Tudo que existe é o material e a nossa percepção dele. Só que quando você fala isso, que não existe sentido nas coisas sozinhas, isso é uma afirmação metafísica. Porque é uma afirmação sobre a natureza do universo. Então a gente começa a trocar essa ideia muito louca, eu e o ChatGPT. E foi uma puta de uma explicação interessante sobre as principais correntes filosóficas da época, os principais pensamentos, os principais. Aí depois eu peço, pô, cara, quais que seriam todos os maiores argumentos contra essa ideia de que não existe metafísica e que tudo é material e percepção. E ele me fez um panorama fodástico, assim, poderoso dos principais argumentos. Então, depende de como você está usando ele. Depende da sua capacidade de operar a máquina e não do que a máquina em si consegue fazer. Ela consegue fazer praticamente qualquer merda que você quiser, desde que você saiba usar. E onde que entram os livros antigos nessa história? Né? O que lê Lusíadas, Machado de Assis, Homero, Platão, Aristóteles? O que ler essas porras tem a ver com saber usar bem a inteligência artificial? E para isso eu quero explicar, né, para resumir um pouco, eu quero explicar um conceito que vem de um livro que eu acho fantástico, mas que ninguém fala sobre. Um livro que só tem em inglês chamado Breaking Bread with the Dead, ou seja, Partindo Pão com os Mortos. Que é um livro de um crítico literário, eu acho que americano, ou inglês. Acho que era inglês, na verdade. É um crítico literário, universitário, um professor de universidade, que ele escreve esse livro sobre como que ler livros antigos traz tranquilidade para a mente e é importante que a gente leia esses livros, principalmente com autores que a gente não concorda. E aí, ele fala sobre esse conceito que eu amo, que chama de densidade pessoal. Então, o que é uma coisa densa? Né? Uma coisa densa é uma coisa que tem mais massa, que tem mais matéria para um determinado volume. Então, você tem uma bola de chumbo e você tem uma bola de aqueles maciozinhos que você aperta para desestressar. A bola de chumbo, ela tem mais densidade, ela tem mais peso, ela tem mais massa em um mesmo volume do que a bola de espuma, mesmo que as duas tenham o mesmo tamanho. Uma delas é mais densa do que a outra. E o que acontece quando você coloca as duas numa corredeira? A bola de chumbo afunda e fica parada. A bola de espuma, a bola de apertar, ela vai embora. Então, conforme a gente vai lendo esses trabalhos antigos, conforme a gente vai lendo o conhecimento que foi deixado pelo povo que fundou a nossa civilização, pelo povo que criou tudo que a gente tem hoje, em questão de pensamento, em questão de bases científicas para o que a gente tem hoje. Quando a gente lê essas pessoas, a gente está desenvolvendo uma densidade pessoal, a gente está aumentando a nossa densidade pessoal. A gente está desenvolvendo um conjunto sólido de ideias que foram refletidas, que foram estudadas, e que ajuda a gente a resistir a essa correnteza que são as novidades, as novas ideologias, as novas trends. Então você pega o adolescente ele tem pouca densidade pessoal por natureza, porque ele tem pouco tempo de vida. Então você vê o adolescente que uma semana ele é roqueiro, na outra semana ele é funkeiro, na outra semana ele gosta de K-pop, entendeu? Ele vai se moldando às trends do momento, e por isso que é tão perigoso o que é ensinado para o adolescente, o ensinado para as crianças, porque elas se adaptam, elas são muito facilmente levadas pelas correntes de pensamento da época. Se você pega qual que é a demografia mais radicalmente à esquerda nos Estados Unidos, são mulheres brancas de classe média alta em estados liberais. E jovens. Jovens, porque elas foram formadas num certo sistema de educação que era uma corrente ideológica que ia para um certo lugar. E quando a gente vai desenvolvendo essa densidade pessoal, a gente vai se tornando mais
forte contra essas correntes. A gente não se deixa levar tão facilmente, porque a gente consegue calmamente, sem se desesperar, sem se deixar levar, a gente consegue observar o que está acontecendo, pensar sobre o assunto e decidir se faz sentido ou não. Mas é óbvio que a idade não significa nada. Você tem um monte de velho que acredita em grupo de WhatsApp, naqueles grupos de Zap, essas coisas. Mas o velho, geralmente, ele é mais associado a uma certa estabilidade. Porque ele já refletiu, ele já pensou, mesmo que não seja além dos livros, na própria vida, ele já refletiu sobre, viu as próprias experiências e viu a coisa acontecendo com ele. Então existe uma maior estabilidade, existe uma maior densidade em pessoas mais velhas. Como que a gente pode emular isso agora sendo jovens? Eu tenho 22 anos. Como que a gente pode trazer esse conhecimento, trazer essa estabilidade de uma versão futura nossa para o agora, lendo livros antigos? Além disso, você tem, né, o livro antigo, ele melhora a sua lógica, ele melhora, né, você pega a filosofia, pega Platão, né, ele exige que você acompanhe e desenvolva uma capacidade lógica, porque são muitos argumentos, né, ele pega uma ideia, ele vai destrinchando essa ideia logicamente, até chegar ou não em uma conclusão. Você pega São Tomás, toda a Suma Teológica, que é talvez o livro mais famoso de São Tomás de Aquino, um dos grandes filósofos da nossa civilização, o livro inteiro dele são ele colocando um argumento contra a ideia dele. Ele fala assim, essa é a minha ideia, esse é um argumento contra, por isso, esse é o motivo que eu acho que ele está errado. Essa é outra ideia, esse é outro argumento contra, e é por isso que eu acho que ele está errado. E é isso por, tipo, 4 volumes dessa grossura, assim. Então você desenvolve a sua capacidade lógica meio que por osmose, só observando como os grandes mestres pensavam. Você também desenvolve a sua habilidade de comunicação. Quanto mais você lê, né? Eu sempre ouvi isso crescendo. Quanto melhor você lê, quanto mais você lê, melhor você escreve. E isso é, sei lá, é claro, você está absorvendo de novo, o seu cérebro ele foi feito para aprender. Isso é uma coisa que eu falo em outros vídeos, o seu cérebro ele é feito para aprender. Isso quer dizer que você não precisa forçar tanto, você não precisa ficar desesperado em tentar lembrar tudo que você lê. Né? Tentar lembrar tudo que você lê pode estar sendo contraintuitivo, contraprodutivo, porque você é naturalmente feito para aprender. Então, se você simplesmente é exposto àquelas grandes formas literárias, a poesia, a arte, a beleza, formas belas de falar, a boas construções de texto, você fica melhor em se comunicar, você passa a se comunicar mais como os grandes mestres se comunicavam. Porque você vai naturalmente moldando o seu cérebro para aquela linguagem. De novo, o adolescente que fala com gíria, que fala como se ele estivesse conversando no grupão do Zap, com os amigos, no Discord. Ele foi absorvendo aquele tipo de comunicação, aquele tipo de linguagem. E também, pelo que eu contei da história, né, um último motivo, porra, se até agora você não teve motivos o suficiente, os motivos que eu dei, nos exemplos que eu te dei, principalmente no exemplo sobre educação clássica, que é você precisa de ter uma base filosófica para saber se ele está falando merda ou não. Você precisa conhecer os autores, você precisa conhecer as referências, você precisa conhecer o que foi dito sobre tal assunto. Caso contrário, fica muito difícil você instruir a IA a fazer aquilo que você quer que ela faça. Ela vai ficar muito superficial, ela não vai puxar as referências que você precisa, ela não vai falar sobre os autores mais influentes, ela não vai falar sobre os autores que ninguém conhece, mas são muito importantes. Ela vai ficar... Porra, se eu fosse... a inteligência artificial não escreve nenhum dos meus roteiros. Eu me recuso a fazer roteiro de vídeo e bolar ideia de vídeo com inteligência artificial. Eu me recuso a fazer isso. Título, eu faço com título, e é isso. Porque título é mais um joguinho de você acertar as palavras certas. Mas eu não faço roteiro, porque se eu pedisse para a inteligência artificial me fazer um roteiro sobre esse assunto, ela não conseguiria puxar esse livro aleatório que eu li, sei lá quanto tempo atrás. Né? Setembro do ano passado eu li esse livro. Ela não conseguiria puxar esse assunto, esse tema super específico dentro desse livro super obscuro sobre literatura. Sobre crítica literária. Ela não puxaria isso sozinha. Ela talvez me daria uns argumentos rasos e superficiais, e esse vídeo ia ser só mais um videozinho de 4 dicas especiais para você usar, 4 dicas de 4 formas para não sei o que, entendeu? 7 hábitos de gente inteligente com inteligência artificial usa, e o primeiro deles é, né, pensar antes de escrever. Então, sem esse conhecimento, é muito difícil você identificar quando ele tá te falando merda, porque... Cara, ela é feita pra te dar uma resposta com confiança, mesmo estando certa, sabe? Aquele seu amigo, que ele fala um monte de e-mail, eu sou esse amigo. O cara te fala uma merda astronômica, mas ele fala com plena confiança. E você acredita no cara? Entendeu? Eu fazia isso na escola. Prova em grupo, matemática, física. Pegava
é isso aqui. Não, mas é mesmo? Você tem certeza? Tenho. Tenho certeza. Pode confiar, tenho certeza, é isso. Só pode ser isso. Não faz nem sentido que não seja. Aí o professor ia lá na lousa, ele votava, tava errado. O grupo olhava pra mim e falava, porra, isso tá errado, você votou errado. Eu falei, eu achei que tava certo, sei lá. Então se você fala com confiança suficiente, a maioria das pessoas vai acreditar. E se você não tem o conhecimento, se você não, você mesmo observou essas ideias, leu as fontes primárias, leu a fonte, leu de onde vem aquela informação, você vai simplesmente acreditar no que o ChatGPT te fala sem questionar. Beleza? Então, fala aí embaixo se você tem mais algum ponto interessante, o que você acha da inteligência artificial. E se você quer, se você tem interesse em aprender a aprender, se você tem interesse em. Se você se sente perdido, por exemplo, na hora de for aprender alguma coisa nova, se você tem interesse em querer desenvolver as suas técnicas de aprendizado, aqui embaixo tem um link que para um curso que eu vou lançar muito em breve, então esse é um link de formulário, só um formulário do Google Forms, só para você, se você tiver interesse nesse assunto, se inscreve lá para receber acesso antecipado, para receber condições exclusivas e para apoiar aqui o canal, beleza? Então, eu vejo você na próxima e tchau.